O tema de hoje para a nossa meditação é Apocalipse, primeira parte. Será que a profecia desse livro aponta para um tempo futuro? Esse livro se destaca dos demais por revelar o breve encontro do homem com Deus em diferentes tempos e com diferentes povos. Porém, quando questionamos a demora da sua vinda, muitos justificam este questionamento com uma simples resposta: um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas vejamos que não é tão simples assim, pois o tempo de Deus é eterno e espiritual, e o tempo do homem é físico e mortal. Logo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A promessa da breve vinda de Cristo para as 7 igrejas da Ásia já se cumpriu. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta mesma promessa é também uma certeza para os nossos dias. Será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15:22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou para inaugurar um novo e vivo caminho que nos conduz ao dia do breve. Mas quando será esse dia? Tu és pó, e ao pó voltarás. Semelhante a Jesus, todos haveremos de passar pela morte, pois todos os nossos dias vão passando como um conto ligeiro. Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse descrevem as promessas de Jesus Cristo para as 7 igrejas ainda no plano terrenal. João viu um semelhante ao Filho do Homem. Sua aparência era semelhante ao Cristo ressurreto, aquele que se revelou aos discípulos antes de ir para o Pai. Ou seja, nessa primeira visão, todas as coisas estavam limitadas a este mundo. No capítulo 4, João teve um segundo arrebatamento, mas agora foi diferente. Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João foi levado além da porta do céu. Deus queria revelar a todos que não haveria demora para o encontro com o Senhor. Nesta segunda visão, ele não viu o Filho do Homem, mas sim o Cristo entronizado, aquele que foi morto e vive para todo sempre. Toda autoridade no céu e na terra lhe foi dado. Agora ele era Deus, confirmando assim as suas palavras: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Agora, a visão de João estava fora dos limites deste mundo, ou seja, uma visão ampla que ao homem natural não é dada a conhecer se não for pelo Espírito, uma visão que está além da medida do homem carnal. Para um melhor entendimento, destacamos um resumo de 3 livros proféticos estabelecidos primeiro para Israel, que apresenta o projeto da salvação somente em Jesus Cristo. As profecias de Isaías e Daniel
apontavam para um tempo futuro e que já aconteceu, diferente do livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo e aponta para o tempo do breve, que só terá fim quando se completar o número de salvos. Vamos atentar para esses 3 livros em 3 momentos distintos. O primeiro livro, profeta Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa profecia apontava para a vinda do Messias, aquele que iria batalhar as guerras espirituais de Israel. Esta profecia já se cumpriu. Segundo livro, profeta Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Essa profecia apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. 70 semanas, 7 dias ou ainda 70 anos. Essa profecia também foi para Israel e já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. E o terceiro livro, o livro de Apocalipse. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. João foi arrebatado além da porta do céu. Agora, ele não viu simplesmente Jesus, o Filho de Maria, ou Jesus o Cristo, aquele que se revelou a eles antes de ir para o Pai. Agora, ele viu entronizado o Todo-Poderoso, aquele que venceu e há de vir, não para arrebatar uma igreja, mas para o dia do juízo final. Amós 5:18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. O Espírito Santo veio para nos ensinar todas as coisas acerca da verdade de Deus. Uma verdade que o inimigo da nossa alma busca confundir, como se o tempo de Deus estabelecido para o homem fosse para dias distantes. Mas as promessas de Jesus Cristo não deixam dúvidas da sua breve vinda. A hora vem e agora é. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E na cruz, disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para entender as revelações de Apocalipse, é necessário atentarmos para uma sequência lógica de acontecimentos, com uma íntima comunhão entre Jesus e a Igreja, que foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Lembrando que o Espírito Santo foi derramado primeiro para a Igreja Apostólica e no dia de Pentecostes sobre todos. A Igreja fiel é fruto do casamento entre Jesus e a Igreja Apostólica, ou seja, a Igreja fiel é a última geração de Deus. Até Jesus, o tempo do homem era contado para a morte, mas após a sua morte, o nosso tempo passou a ser contado para a vida eterna. No Pentecoste, o Espírito Santo não foi derramado sobre uma igreja, mas sobre toda a carne, mostrando que a salvação é individual e a virtude de Deus está sobre todo aquele que nele crê. E agora, unidos em um só corpo, possamos gerar fruto do Espírito para testemunhar ao mundo que Jesus Cristo está vivo e reina entre nós. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o projeto da salvação veio primeiro para Israel, não faz sentido afirmar que os acontecimentos contidos no livro de Apocalipse estão guardados para um tempo futuro. Todas as revelações são para o tempo presente, que é também o tempo da igreja. O capítulo 5 descreve o choro de João, porque não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra, digno de abrir o livro,
nem de ler, nem de olhar para ele. Mas lhe foi apresentado o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que foi morto e agora vive, e foi feito digno de abrir o livro e desatar os seus selos, mostrando que os selos já foram abertos. João 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. O capítulo 6 descreve a abertura dos selos. Uma sequência de acontecimentos que teve início logo após Jesus Cristo ser arrebatado para a casa do Pai. Agora a igreja viveria um novo momento. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades espirituais. E o capítulo 7 apontava em particular para o tempo de misericórdia de Deus, para que Israel se arrependesse de seus pecados e só assim alcançar a salvação, conforme a promessa de Deus aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Isto até o ano 70 depois de Cristo. Apocalipse 7. Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as aves, até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. E para finalizar, Apocalipse 7,13. E um dos anciões me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A grande tribulação não está ligada à vida do homem neste mundo, mas sim ao sofrimento do corpo, da alma e do espírito. Isso somente após a morte. Desde o pecado de Adão até Jesus, o homem morria e era levado para o sepulcro, para aguardar a vinda do libertador. Mateus 27,50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se o sepulcro. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esta foi a primeira ressurreição dos mortos, que foi para Israel. Após o juízo final, todo aquele que o nome não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A todos a paz do Senhor.